Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos radicais, como as raízes quadradas que às vezes dão um nó na cabeça, não é verdade? Mas calma, vamos mostrar que com a chave certa dá para desvendar todos os segredos deles. Bom, vamos começar com o que parece ser um problemão. Mas, na verdade, eu quero que você pense nisso mais como um quebra-cabeça matemático, que está só esperando para ser resolvido. E o nosso quebra-cabeça de hoje é esse aqui. A primeira coisa que vem à mente, eu sei, é tentar somar o 20 com o 45. Mas não é bem assim. A matemática dos radicais tem uma regrinha toda especial para isso. Pois é, pode tirar da cabeça, a resposta definitivamente não é a raiz de 65. E aqui entra a regra de ouro. A gente só pode somar ou subtrair raízes se elas forem, digamos, da mesma família. O número dentro da raiz, que a gente chama de radicando, tem que ser igualzinho. São os famosos radicais semelhantes. Tá, mas e aí? Se os radicais são diferentes, como é que a gente faz para eles ficarem iguais? A resposta para isso é o grande segredo, a chave que abre quase todas as portas nesse assunto. E o segredo é este: simplificar primeiro. Gente, essa é a dica mais importante de todas. A simplificação é a nossa chave mestra. Antes de tentar somar, subtrair, qualquer coisa, simplifique. O resto todo fica, nossa, muito mais fácil. Beleza, mas como é que a gente simplifica na prática? O processo é bem tranquilo, são só 3 passinhos. Primeiro, a gente fatora o número, sabe? Decompõe ele em fatores primos. Depois, como estamos falando de raiz quadrada, a gente procura por pares de fatores iguais. E para fechar, cada parzinho que a gente encontra, um dos números salta para fora da raiz. Olha só esse exemplo prático para ficar bem claro. À primeira vista, raiz de 12 e raiz de 75 não tem nada a ver uma com a outra, certo? Só que olha a mágica acontecendo. Quando a gente simplifica, as duas revelam que tem uma raiz de 3 em comum. E aí sim, a gente pode começar a trabalhar com elas juntas. Ok, agora que a gente já pegou o jeito da simplificação, vamos voltar para o nosso desafio inicial, né? E usar essa ferramenta poderosa para finalmente resolver aquelas operações. Sabe uma analogia perfeita para isso? Álgebra. Pensa assim, se 3x mais 5x dá 8x, a lógica é exatamente a mesma para raízes. 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 é igual a 8 raiz de 2. O radical, nesse caso a raiz de 2, funciona como se fosse o x da questão. E este exemplo aqui mostra o cenário ideal, o mais fácil de todos. Quando as raízes já são todas iguais, não tem segredo. É só fazer a conta com os números que estão do lado de fora e manter a raiz. Simples assim. E para não restar nenhuma dúvida, olha só a regra formal, direto da fonte. A adição e a subtração só podem ser feitas quando os radicandos, o número de dentro, e os índices das raízes forem iguais. Não tem exceção. Tá, mas e quando eles não são iguais de cara, que é o que acontece na maioria das vezes? É aí que a nossa super ferramenta, a simplificação, entra em ação. Nesse caso aqui, a gente fatora a raiz de 45 e a raiz de 20 e pronto. A gente encontra os radicais semelhantes que estavam ali escondidinhos. E agora, a solução do nosso quebra-cabeça. Lembra do raiz de 20 mais raiz de 45? Então, simplificando, a raiz de 20 vira 2 raiz de 5. A raiz de 45 vira 3 raiz de 5. Olha que beleza! Agora os dois têm raiz de 5. É só somar 2 mais 3 e o resultado final é 5 raiz de 5. Problema resolvido. Bom, já falamos de soma. E para multiplicar, como fica? A notícia é boa. Multiplicar é até mais simples. A regra é bem direta. Você pode multiplicar todo mundo que está dentro da raiz. Ou seja, raiz de A vezes raiz de B é a mesma coisa que a raiz do resultado de A vezes B. E o mais legal é que tudo isso que a gente viu não vale só para a raiz quadrada, não. O conceito é bem mais amplo e se aplica a outros tipos de raízes também. Vamos pegar a raiz cúbica, por exemplo. É exatamente o que o nome diz, a operação inversa de elevar um número ao cubo. A gente está buscando aquele número que, se for multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá o valor que está ali dentro da raiz. Dá uma olhada nesses exemplos clássicos de cubos perfeitos. A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. A de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E por aí vai, a lógica é a mesma. E para fechar o nosso kit de ferramentas, tem mais uma técnica bem útil, a racionalização.
O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. É um jeito de tirar a raiz que está na parte de baixo de uma fração, o denominador. Isso ajuda a, digamos, deixar a conta mais limpa. Então, você tem uma coisa para guardar de tudo que a gente conversou aqui, é esta. A simplificação é a sua ferramenta número 1. Sempre. Para somar ou subtrair, a sua missão é transformar todos os termos em radicais semelhantes. Se isso fica claro na sua cabeça, pronto, 90% do problema já está resolvido. Com essas ferramentas, os radicais deixam de ser aquele bicho de 7 cabeças, né? Viram só mais uma parte fascinante da matemática. A pergunta agora é, com essa nova confiança, qual vai ser o próximo desafio matemático que a gente vai encarar?